Segundo bloco do Fluminense em Debate, agora com a presença de Cristiano Barbosa Lima. Cristiano, seu boa noite, suas considerações iniciais e, por favor, não xingue o árbitro. Ele é boa pessoa, apenas errou muito. Boa noite, André. Boa noite, Trigo. Boa noite, William. Boa noite aí, todos os tricolores. Não vou xingar o árbitro, não preciso xingar ele. Se eu tivesse que xingar alguém, eu ia xingar o Abel Braga. Eu não ia xingar o árbitro. Afinal de contas, não é de hoje. Vamos colocar aí, pelo menos, desde que eu sou criança, mas vamos tirar essa parte da minha infância. De 2001 para cá, o Fluminense é extremamente prejudicado com a arbitragem. Mas extremamente. 2001 foi naquela semifinal ridícula contra o Atlético Paranaense. Teve pênalti também ao nosso favor. Agora, o Fluminense também já conquistou título sendo roubado. Sabe, isso é comum. Em 2010, quem é que não lembra? A gente ganhou o Campeonato Brasileiro, das 4 primeiras rodadas, a gente foi assaltado contra o Ceará e assaltado contra o Corinthians. Realmente, tem que resolver esse problema de arbitragem. E eu acredito que o Peter Simic já começou a correr, a tomar medidas, ele como um excelente advogado, vindo de uma família de excelentes advogados, eu acho que ele vai montar finalmente um novo setor jurídico no Fluminense Futebol Clube. Sabe, que não tem um desse desde o tempo do Vilela. Agora, a saudoso Vilela, né? Saudoso Vilela. A questão agora eu acho que é outra. A questão passou a ser o Abel e no primeiro bloco você colocou bem tal, o alarmismo, né, que o pessoal pode estar fazendo e tal. Eu, assim, uma opinião minha como tricolor e como jornalista, não é alarme nenhum. E se for alarme, se é a campainha, esse alarme, enfim, já foi disparado há muito tempo. Foi disparado desde a chegada dele. O time é um bando em campo, é bico para frente toda hora. Sabe, o Thiago Neves tendo que voltar na marcação do lateral direito e o Deco na sobra. Isso é ridículo. Sabe, se o Fluminense quer ser campeão da Libertadores da América, sabe, dá tempo. Dá muito tempo, sim, porque a gente já está eliminado do Campeonato Carioca. A prova que o Abel é fraco não é porque a gente foi roubado contra o Vasco, não. A gente foi roubado. Mas o Abel eliminou o Fluminense da Taça Guanabara. Isso é ridículo. Eu enfim, tinha comentado isso no outro bloco, tinha comentado já em textos meus no próprio Fluminense, etc. É claro que a arbitragem foi um desastre e a torcida tricolor tem toda a razão em ficar indignadíssima hoje. Agora, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se aqueles 15 minutos finais não fossem tão catastróficos, se o Fluminense ia conseguir virar o jogo em cima do Vasco, porque eu acho que não ia conseguir. Aliás, eu acho que não ia nem conseguir empatar. Né? Quando o Vasco conseguiu a virada, aquela virada já estava muito cristalizada. O Vasco avançou com um time mais fraco, com um treinador também iniciante. O Fluminense olhava aquilo de forma parvalhada, sem estrutura, sem procedimento, sem combatividade. Não havia o que fazer. Ele matou o time no primeiro tempo. Ele deixou o Fred isolado, o Fred tendo que voltar para buscar jogo. Isso daí já cansa. Depois o Fred tendo que voltar para fazer a função de zagueiro. Ele está fazendo isso com o Fred desde o ano passado, que é um absurdo. Desde o ano passado ele bota o Fred para voltar e dar uma de zagueiro lá atrás. Tudo bem, que os zagueiros do Fluminense são nada. E o Fred organiza a zaga, joga melhor do que todos juntos. Mas não é para o Fred nem ficar isolado no ataque e tendo que recuar para o meio campo, muito menos sacrificar o Thiago Neves e o Deco fazendo uma cobertura na lateral direita. Isso é um absurdo. Aí ele pega e me escala o Sobis, que anda. Não sei se anda não, né? Na verdade ele se esconde em campo, né? Mas você sabe qual foi a posição do Sobis no jogo ontem? Auxiliar de lateral esquerda. Lateral esquerda adjunto. Ele ficava ali junto com o lateral. É por isso que o Fred ficou isolado no ataque. Quando você pega você joga com 2 atacantes, pega um deles e utiliza como lateral esquerda adjunto, você não quer chegar ao ataque, né? Não, mas na verdade, os jogadores que sabem ler realmente o jogo, um Deco, o Fred, o Thiago Neves, eles fazendo essa leitura do jogo, eles mesmos vão se organizando e se cansando e tentando organizar o resto do bando ali. Estamos de volta, sim, continuando. Sérgio Trigo, nosso companheiro de Fluminense, etc., acaba de lançar pela editora Ventura, exatamente isso, né? E Ventura, eu sou cegueta e não consegui ler o izinho perto do Ventura, esse sensacional, fantástico e apoteótico livro, uma verdadeira enciclopédia tricolor. Fluminense é a verdadeira máquina tricolor, referente aos anos 80, douradíssimos, mas que a imprensa convencional fez questão de esquecer. Amanhã lançaremos, tanto no site do Fluminense, etc., quanto através das redes sociais, um sorteio
para que um tricolor seja abençoado com essa maravilha literária. E voltando no tempo agora, deixando de lado um pouquinho esses terríveis momentos desse árbitro maldito, dessa partida pavorosa do Abel, poderia ter sido pior, né? Porque o Souza poderia ter entrado. Vamos falar da máquina dos anos 80, Sérgio. É um trabalho belíssimo de uma pesquisa imensa, já, enfim, bastante laureado em várias situações que a gente pode perceber por aí, mas sob o olhar do escritor, como é que você poderia definir essa máquina? O que te motivou a, por exemplo, buscar as suas informações e trabalhar como escritor nessa tese de que esse time era efetivamente uma máquina? Esse é o time da minha adolescência, né? Eu sou de 72, então eu cresci vendo esse time jogar. E chega um ponto da vida assim, que a gente precisa reexaminar os fatos, que a gente tende a lançar um olhar meio romântico sobre o passado, né? E eu comecei a pesquisar, juntar um material sobre esse time, e eu sempre escutei a referência à máquina tricolor dos anos 70. E a primeira pergunta que surgia, assim, piscando na minha frente, era, poxa, se aquele time era a máquina, por que não ganhou tanto quanto esse dos anos 80? Por que aquele time esbarrou num bicampeonato carioca, não conquistou o tri? Por que não foi campeão brasileiro? Por que não ganhou mais com o status que tinha de máquina, com todo o cartaz que aquele time carregava? Então eu comecei a aprofundar essa pesquisa. Então eu parti da montagem desse time, que começa em 1983. Né? O Fluminense tinha uma base meio montada, mas faltavam ainda algumas peças nesse time. Futebol, nos anos 80, para os mais novos, o futebol era um pouco diferente. Né? Você não montava time de aluguel como você monta hoje numa temporada, até que esse ano isso não foi muito forte no futebol brasileiro. Mas a gente já viu aí em temporadas alguns times contratarem 16, 18 jogadores. Antigamente não, você contratava um goleiro, daqui a pouco surgia um zagueiro na base, no ano seguinte você trazia um lateral e em 3 anos você tinha uma excelente defesa. Mas você também não vendia no ano seguinte, aqueles jogadores ficavam e assim foi. Esse time começa a ser montado mais ou menos em 81, tem o Delay que é remanescente em 80, e aí em 83 chegam o Assis e o Washington, né, que fazem toda a diferença naquele ano. Em 84 chega o Romerito e aí a companhia fica completa. Né? Mas é um time extremamente vencedor, vitorioso. Eu acho graça que a gente debate hoje a questão do técnico, se o Abel Braga conseguiria dar jeito, se vai arrumar, se não vai. Só para que a gente tenha uma noção do que foi esse time, de junho de 83 a dezembro de 85, o Fluminense teve 12 treinadores. São 8 efetivos e 4 interinos. Os caras jogavam sozinhos. Por quê? Montou-se uma base, estabeleceu-se um padrão de jogo e, a partir daí, a coisa fluiu. Não havia necessidade tanto de uma interferência do treinador ali no dia a dia. Né? Então, eu acho até engraçado quando a gente discute, e acho engraçado também quando eu escuto a referência à máquina do Parreira, ao time do Parreira. O Parreira passou por esse time rapidamente, mas esse time não era de ninguém, era o time do Fluminense. É verdade. Não, e o mais incrível, hoje em dia, muita gente, principalmente colunista de Facebook da vida, muita gente tem a mania de falar, pô, mas que absurdo, o técnico entrou agora, tem que dar tempo para o técnico. Porque a imprensa, normalmente, tem essa mania de querer comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu. Não deve ter essa comparação nunca. Aqui o futebol a gente sente, tem até um comercial que é assim, né? O futebol aqui a gente sente, né? O Cláudio Garcia, realmente, ele montou esse time, né? Ele montou aquela base, o time tinha aquela maneira de jogar, eu lembro muito bem, eu tinha 9 anos, formava uma linha de 4, e aí o time roubava a bola ia para o Delay, e dali, pronto, tinha uma ala esquerda genial, montada com um Branco e com um Tato, o Tato cansava, entrava o Paulinho, Ave Maria, era um timaço, e grandes reservas também. Então não teve esse problema, o Fluminense teve 200 mil treinadores naquela época, e ganhou tudo. Então, acho que já passou da hora da gente resolver esse problema de técnico no Fluminense. Né? Não somente o lançamento literário em relação ao Fluminense é sempre muito bem-vindo, como também eu creio que todos os tricolores devam e mereçam ler esse livro, principalmente porque ele enfoca e traz um aspecto histórico que eu acho muito importante. Foi a máquina, sim. A verdade é que esse time era subvertido pelos jornais. O Fluminense teve um campeonato brasileiro fantástico em 1984 e era tratado como um time menor, né? Levando-se em conta que trocou de treinador no meio do caminho
E ainda nós tivemos o Carlos Alberto Parreira, que recentemente tinha sido demitido da seleção brasileira pelos maus resultados, né, pela derrota frente ao Uruguai na Copa América, e precisava muito daquele título para se reerguer no cenário, o que ele acabou conseguindo. Ou seja, você tem toda uma série de fatores que cercam esse time que jamais tiveram a atenção devida da grande mídia. Tentam tratar esse time de uma maneira menor, e isso é um verdadeiro absurdo, porque nessa época o Campeonato Carioca tinha uma força imensa, nem se compara com o que hoje se chama de Campeonato Carioca. O Fluminense venceu muito bem o Campeonato Brasileiro de 1984 e ainda teve forças, mesmo com o restante desse time que aos poucos foi sendo desfeito, né? Ele ainda conseguiu fazer várias performances boas nos campeonatos seguintes, mesmo não sendo campeão. E tem alguns fatores interessantes aí nessa época que você citou. E eu só aqui quero fazer uma... não posso ser injusto também com o Carlos Alberto Parreira. Ele teve um grande mérito quando ele chegou ao Fluminense. Ele acertou o posicionamento do Romerito na equipe. O Romerito, quando chegou ao Fluminense, o Carbone teve a ideia de lançá-lo como centroavante, sacando o Washington da equipe. E aí isso alteraria totalmente o estilo de jogo do Fluminense, que o Washington era um centroavante alto, de referência, passaria a jogar com o Romerito, 1,74 m, um jogador mais baixo. Então, ele estava ali um pouco indeciso ainda, coitado. O Carbone o Carbone foi um treinador que o Fluminense deve muito a ele, e ele deve muito ao Fluminense, porque ele era um treinador que estava no Goitacás, numa equipe pequena, e o Cláudio Garcia aprontou, para os que não conhecem, o Cláudio Garcia venceu a Taça Guanabara de 83 nas Laranjeiras, foi aliciado pelo Clube da Ética, né, pelo clube do guardião da ética no país, e aí saiu entre a Taça Guanabara e a Taça Rio, foi vencer a Taça Rio no Flamengo e acabou derrotado na final com aquele gol do Assis aos 45 do segundo tempo. Deve ter perdido o bigode e um monte de coisa a mais. Mas, enfim, e aí o grande mérito do Carlos Alberto Parreira nessa equipe é acertar o posicionamento do Romerito. Ele fez isso com muita propriedade e depois acabou indo pro famoso mundo árabe, né? Não, e louve-se, sim, sem dúvida, o trabalho do Parreira, porque justamente naquele momento de afirmação, ele era muito criticado dentro do futebol brasileiro, ele mudou. O time do Fluminense na fase final do campeonato se transformou em outro. Era um time de muitas triangulações, era um time de muitos deslocamentos, e isso foi conseguido em muito pouco tempo. Imagina, evidente, claro, você acompanhou isso, você cita aí, no time do Fluminense funcionava perfeitamente bem um jogador de segundo tempo, que era o Wilsinho, xodó da vovó, que já era desacreditado, tinha sido encostado pelo Flamengo. No Fluminense funcionou extremamente bem. E não só como jogador de segundo tempo. Esse time do Fluminense, durante esse período, tem uns detalhes que permeiam essa história que poucas pessoas conhecem. O Fluminense vence, por exemplo, a final do Campeonato Brasileiro de 84 sem o Branco na esquerda. O Fluminense vence a final do Carioca de 84 sem Ricardo, sem Branco, sem Jandir, sem Delay, sem contrato. O Fluminense vence a final do Carioca de 85 sem Assis, sem o Duílio já tinha ido embora, o Branco volta a ficar de fora da final, o Leomir não joga. Então, aquilo que eu disse no primeiro bloco, do padrão tático da equipe, esse time tinha um padrão tático que saíam os titulares, entravam as reservas e você não percebia. O estilo de jogo do Fluminense era o mesmo. Chegava a ser chato ver o Fluminense jogar em determinadas situações, porque era aquele jogo. O Fluminense praticava um tipo de futebol muito eficiente, muito pragmático e conseguia manter o padrão de jogo independentemente de quem estivesse em campo. Então isso era extremamente positivo. E um outro aspecto do livro que eu até gostaria de citar é que no livro eu, além de fazer de toda a pesquisa do futebol, tem todos os bastidores aí da época, o dia a dia e tal, eu também trato dos assuntos do mundo nos anos 80. É muito difícil você fazer qualquer trabalho que cubra de 83 a 85 sem falar de muita coisa que estava acontecendo no Brasil e no mundo, a época de abertura política no Brasil. Então, esses acontecimentos, de certa forma, interferiam no futebol. Por exemplo, o primeiro acontecimento que é citado é a Guerra das Malvinas, que, de certa forma, traz o futebol para o Brasil, para tomar o gol do Assis na final de 84. Maravilhosa Guerra das Malvinas. Pois é. Seja então, bem-vinda. Essas coisas estão todas inseridas aí no contexto do livro. Eu fui fazendo aí uma grande cobertura desse período todo e tal, e acho que o trabalho ficou bem razoável, assim, estou bem satisfeito com o resultado. Tricolores, não percam, a verdadeira máquina tricolor é imperdível. Queremos agradecer a participação do nosso querido indelével William Viana. Falei bem? Falei muito bem. Portanto,
Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco com as presenças do Leandro Bruno e do manjadíssimo Léo Prazeres. Daqui a pouco a gente volta.